Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que medida provisória para consignado aos trabalhadores CLT será editada depois do Carnaval e que governo se prepara para liberar recursos do FGTS de quem usou o saque aniversário. E você vai ver também. Turista de São Paulo entra por engano em favela no Rio de Janeiro. Idoso tem carro alvejado por balas, é capturado e agredido por bandidos. Justiça começa a julgar caso dos órgãos infectados por HIV em clínica no Rio de Janeiro. 6 pessoas são réis no processo. Um turista de São Paulo entrou por engano num desvio do GPS em uma comunidade da zona norte do Rio de Janeiro e teve o carro fuzilado. O carro foi atingido por tiros de fuzil nas laterais, na frente e na traseira. Um dos disparos acertou de raspão a perna do motorista, um idoso de 80 anos. Ele, que mora em São José dos Campos, no interior de São Paulo, seguia as orientações do GPS e acabou entrando por engano em um dos acessos ao Complexo de Israel, na zona norte do Rio. Eu comecei a ver nas esquinas uma porção de pessoas armadas com fuzil. E eles gritavam para eu parar. Eu fiquei meio apavorado, não parei, continuei até que eu fui perseguido por um carro branco cheio de pessoas com armas. E eles gritavam para eu parar e começaram a atirar tiros de fuzil. O fato é que eu caí numa vala e eles chegaram aos gritos, muito ameaçadores, dizendo que eu me ia matar. Me arrancaram do carro, me bateram, me deram um tapa na cara. E aí, depois que viram que eu não era miliciano, né? Era uma pessoa idosa, né? Com 80 anos. Eles foram embora. Olha, foi uma interferência divina. Aquele monte de tiro, eu não ter levado um tiro mais grave. O Complexo de Israel é dominado pelo 3º Comando Puro. A comunidade é chefiada pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, que é procurado pela Polícia do Rio e alvo de operações recentes. A polícia do Rio de Janeiro investiga a morte de uma menina de apenas 2 anos na Baixada Fluminense. O corpo da criança foi encontrado em uma cisterna. Abalada, a mãe da criança esteve no IML para liberar o corpo da filha. Uma criança amável, falava com todo mundo, onde ela passava, ela encantava. É um sorriso encantador. Eloá Vitória da Silva estava desaparecida desde a tarde de sábado. O corpo foi encontrado na manhã de ontem, dentro de uma cisterna na casa da família, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Ao receber a notícia, a tia da menina entrou em desespero. Familiares contaram que Eloá brincava com os irmãos quando desapareceu. Os parentes pensaram que a menina tinha sido sequestrada e chegaram a divulgar fotos nas redes sociais pedindo ajuda. Guardas municipais fizeram buscas, mas não viram nada. A perícia concluiu que a causa da morte da menina foi asfixia por afogamento. Ela caiu e ela se afogou mesmo. A gente vê acontecendo com todo mundo. A gente nunca imagina que vai chegar nessa vez e, infelizmente... A Polícia Civil apura as circunstâncias da morte da Eloá. Testemunhas estão sendo ouvidas e imagens de câmeras de segurança serão analisadas. A mãe da menina disse que tem recebido acusações de negligência e até ameaças de morte. Não foi negligência, não foi maldade, ela só estava brincando. Então eu peço que, por favor, as redes sociais parem de me julgar, porque isso machuca ainda mais. Depois do Supremo Tribunal Federal decidir que as guardas civis municipais têm poder de polícia, a Prefeitura de São Paulo quer mudar o nome da corporação. O projeto de lei que muda o nome da Guarda Civil Metropolitana para Polícia Metropolitana tramita na Câmara de Vereadores de São Paulo. O texto já foi aprovado pelo plenário em primeiro turno. Por se tratar de uma mudança na lei orgânica, o projeto precisa de uma segunda votação. Para ser aprovado, são necessários 37 votos, 2/3 dos 55 vereadores paulistanos. E aí eu estou falando com o presidente da Câmara, o vereador Ricardo Teixeira, para que ele possa pautar, porque o projeto já está lá caminhando. Votando, eu sanciono, a gente poder fazer a mudança do nome, isso vai dar para a sociedade uma sensação melhor de segurança, para eles também, para entenderem também as suas responsabilidades. Na última quinta-feira, com 8 votos a favor e 2 contra, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os municípios brasileiros têm competência para instituir que as guardas civis municipais atuem em ações de segurança urbana.
Na prática, a corporação agora pode atuar de forma semelhante à Polícia Militar, realizando policiamento ostensivo, comunitário e até fazer prisões em flagrantes. É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, inclusive policiamento ostensivo comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública. Os ministros Edson Fachin e Cristiano Zanin votaram contra, alegando que já existe uma lei municipal em São Paulo sobre o assunto, o que invalidaria a necessidade do tema ser julgado pelo Supremo. As guardas municipais têm poderes de polícia sui generis, que lhes permitem realizar patrulhamento preventivo apenas no que se referir à proteção de bens, serviços e instalações municipais. Por meio do reconhecimento facial das câmeras de Smart Sampa, a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo tem realizado prisões em flagrantes. A GCM de São Paulo porta pistola 9mm, viaturas velozes, hábeis, fuzil, monitoramento por câmeras. A GCM de São Paulo tem canil próprio, é uma polícia, só que não tinha nem a nomenclatura, nem o poder legítimo frente ao judiciário para atuar como tal. E a partir de agora terá. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a morte de 10 gatos em uma ONG que acolhe animais de rua em Belo Horizonte. A suspeita é de que eles tenham sido envenenados com chumbinho. Os gatos começaram a passar mal pouco antes de uma feira de adoção no fim de semana. Uma voluntária foi separar os animais para o evento e viu que eles estavam agonizando. Ela relatou que tinha animais em sofrimento aqui, animais vomitando, animais convulsionando, com muita diarreia. Dos 100 gatos abrigados na ONG, 10 morreram e 2 estão internados em estado grave. Uma veterinária da associação analisou o vômito dos animais e o material retirado do interior do estômago de um deles. O exame preliminar identificou a presença de chumbinho, produto clandestino usado irregularmente como veneno para ratos. O chumbinho junto com o conteúdo estomacal ali, algumas coisas já digeridas, outras não. Muitas unidades de chumbinho, então foi uma quantidade bem elevada mesmo do veneno. A Polícia Civil foi acionada e fez uma perícia aqui no local. Os gatos que morreram foram recolhidos pelo Grupo de Resgate Animal de Belo Horizonte. Os corpos vão passar por uma necrópsia para confirmação da causa dos óbitos. O caso é investigado pelo Departamento Estadual de Crimes contra o Meio Ambiente. Até agora, 3 testemunhas foram ouvidas. Imagens das câmeras de segurança que monitoram a ONG poderão ajudar na identificação do suspeito. Nunca tivemos reclamação, nem denúncias, ninguém nunca oficializou nada assim para a gente. E não tivemos nenhuma intercorrência com vizinhança. A Lei de Crimes Ambientais prevê 2 a 5 anos de prisão para ocorrências de maus tratos a cães e gatos. Em caso de morte dos animais, a pena pode aumentar em até 1/3. O que a gente espera realmente é que o culpado seja encontrado, que seja punido conforme a lei, e até mesmo para mostrar que isso é um crime, que isso é passível de punição, para que não venha a ocorrer nenhuma outra ação como essa, que os bichos possam viver mais em segurança. Vamos conferir agora a previsão do tempo para todo o Brasil com o Igor Silveira. Boa noite, Igor. Aqui em São Paulo está uma mesmice, aquele calor e chuva, típico do verão. Como é que vai ser amanhã, na terça-feira? Vamos lá, não muda muita coisa, viu? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, as temperaturas elas continuam altas em todo o país, passando dos 30 graus, como a gente observa aqui no mapa. 32 graus na região norte, 35 no centro-oeste, no sul, 38 graus também. Só que tem bastante instabilidade espalhada em grande parte do país, por isso também tem previsão de chuva, aquela típica chuva de verão. Em São Paulo, por exemplo, o sol aparece, o tempo fica abafado, com os termômetros marcando 31 graus de máxima. Só que são esperados 19 milímetros de chuva, aquela chuva que cai em uma região e em outra não. A mesma temperatura vale para quarta-feira, ainda com chuva. Na quinta, 32 graus de máxima e na sexta volta para casa dos 31. No Rio de Janeiro, o sol continua, a praia está garantida e os termômetros registram 36 graus amanhã.
Belo Horizonte, 30 graus, com previsão de chuva em pontos isolados. E Vitória, no Espírito Santo, 32 graus. Por lá não deve chover. No Nordeste, o sol continua em todo o interior, mas tem previsão de chuva no litoral da Bahia e também em pontos do Maranhão, do Ceará e do Piauí. Agora, na região norte, no centro-oeste, ainda por causa da zecite, tem bastante estabilidade. Esquenta durante o dia e à tarde chove. No sul do país, essa chuva se concentra no Paraná e em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, o sol aparece e esquenta bastante. Inclusive por lá, por causa da onda de calor, né? A quarta este ano, é a terceira só no sul, esquenta ainda mais. Em Uruguaiana, a máxima amanhã pode chegar na casa dos 39 graus. Esquenta bastante amanhã e nos próximos dias. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Igor, eu fico só pensando no pessoal pulando bloquinho de carnaval. Aí eu dou graças a Deus que eu e o Augusto estamos de plantão no ar-condicionado, né, Augusto? Tem que beber bastante água, viu? Haja água. Obrigada, Igor. O fim de semana foi de pré-carnaval em São Paulo, dezenas de blocos que saíram às ruas levando a festa para milhares de foliões. Segundo a polícia, a comemoração neste ano teve uma queda de 62% nos roubos e furtos de celulares em comparação com o pré-carnaval do ano passado, o que é uma ótima notícia, né, Estela Freitas? Quer dizer, o ideal seria que a gente nem precisasse se preocupar com isso, né, guardar dinheiro, pertences, mas pelo menos uma redução de 60%, porque os foliões já têm muito que se preocupar com festa e calorão. Pois é, Amanda, uma boa noite a você, boa noite a todos. A gente tem que tomar os cuidados devidos, né? Infelizmente, ainda acontecem crimes e a gente acompanha aí, apesar de ter reduzido. Entre sábado e domingo foram registrados 880 boletins de ocorrências por furtos e roubos de celulares em todo o estado. Portanto, aí essa queda que você citou de 62% em comparação com o pré-carnaval do ano anterior, o ano passado, que acabou registrando 2.344 casos. Aqui na capital paulista, a queda foi de 60%. Foram 590 crimes cometidos durante o fim de semana. E esse é o primeiro ano em que o carnaval é monitorado pelo sistema Smart Sampa, que conta com 23 mil câmeras espalhadas pela cidade e também com 20 drones integrados ao programa. No domingo, 2 mulheres foram presas com 16 celulares furtados na zona sul de São Paulo e no centro, um homem foi detido com 2 aparelhos roubados. Também na região central, uma cena de agressão que a gente presenciou durante a concentração do bloco acadêmico do Baixo Augusta, que homenageou Marcelo Rubens Paiva, autor do livro Ainda Estou Aqui, que inspirou o filme. O jornalista e escritor foi agredido. Um homem jogou uma mochila e uma lata de cerveja nele. Marcelo, que usava uma máscara com o rosto de Fernanda Torres, protagonista do longa, não ficou ferido. A polícia agora investiga as imagens para identificar o agressor. Até o dia 9 de março, a Prefeitura estima um público total de 16 milhões de pessoas no Carnaval de São Paulo. Serão 5.350 agentes da Guarda Civil Metropolitana nas ruas. E, além disso, a Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais da GCM também vai colocar 46 agentes nas ruas por dia para ajudar na segurança e também combater e prevenir os assédios. Amanda, Augusto. Perfeito. Obrigado, Estela. E em Olinda, no Grande Recife, o pré-carnaval foi marcado por violência, com brigas e confusões. 2 pessoas ficaram gravemente feridas. Imagens de celular mostram a confusão no meio da rua. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 150 pessoas participaram das brigas que aconteceram durante o desfile do bloco Virgens do Bairro Novo, uma tradicional prévia carnavalesca da cidade. 29 pessoas foram parar na delegacia. De acordo com a Secretaria de Defesa Social, apenas uma delas ficou detida por tentativa de homicídio contra 2 vítimas que estão internadas em estado grave. Um motorista embriagado foi preso em flagrante após atropelar 5 crianças em Limeira, no interior de São Paulo. Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que as vítimas, que estavam sentadas no meio-fio da calçada, são atingidas pelo carro. Com o impacto, 2 delas ficaram gravemente feridas. As outras 3 foram atingidas de raspão e conseguiram correr do local. Após o acidente, o motorista fugiu, mas foi detido. Ele passou pelo teste do bafômetro, que constatou estar alcoolizado. Ele vai responder por embriaguez ao volante e tentativa de homicídio.
A perícia e o Instituto Médico Legal foram acionados. O carro foi apreendido. O incêndio atingiu hoje a Câmara de Vereadores de Salvador. O prédio precisou ser esvaziado. As chamas começaram no início da tarde. Segundo a assessoria da Câmara de Vereadores, ainda não se sabe o motivo do incêndio, mas a principal suspeita é que tenha sido causado por um curto-circuito no sistema novo de ar-condicionado. Imagens feitas por pessoas que passavam pela região mostram muita fumaça no prédio. Segundo a Defesa Civil, o incêndio atingiu o Salão Nobre e as salas adjacentes da Câmara dos Vereadores, no primeiro pavimento. A parte baixa, devido ao risco do sobrepeso da água usada para apagar o fogo, foi isolada. As demais dependências da Câmara não foram atingidas. Ninguém ficou ferido. O prédio é um dos mais antigos da cidade e é tombado pelo IPHAN. Novos áudios divulgados pela Polícia Federal revelam que o ex-presidente Jair Bolsonaro só não teria assinado uma minuta golpista porque tinha medo de ser preso. As gravações revelam detalhes da trama feita por militares e civis próximos ao ex-presidente. O povo está nas ruas pedindo para que haja uma outra eleição de forma que possa ser cobrado de uma forma mais clara. Meu velho, só quem tem 4 estrelas no ombro não está vendo isso, está com medo de ficar para a história, de dizer que fomentou um golpe. De acordo com as investigações da Polícia Federal, militares ligados ao governo Bolsonaro dividiram a participação deles na trama em eixos. Uma parte mantinha contato com manifestantes acampados em frente ao quartel-general do Exército. O objetivo era incitar os extremistas. Os acampados trocavam áudios com os militares. Alexandre Moraes mandou busca e apreensão dos caminhões que estão aqui dentro do quartel-general. O pessoal aqui está tudo desesperado e então, inclusive mandou o pessoal sair daqui agora à noite, aí, os proprietários de caminhões aí. Então eu disse para eles ficar aí, cara, que eu acredito que aqui dentro ele não vai poder mexer com os caminhões que estão aqui. Os militares chegaram a pedir ajuda do próprio presidente Jair Bolsonaro por meio de Mauro Cid. E Cid, o segundo ponto é o seguinte, eu estou tentando agir diretamente junto às forças, mas, se tu pudesse pedir para o presidente ou para o gabinete do presidente atuar, se o presidente pudesse dar um input ali para o Ministério da Justiça para segurar a PF. Outro eixo da trama era responsável por ajudar na elaboração de um decreto que garantiria uma ruptura institucional. Militares revelam que o ex-presidente sabia do decreto. Kid Preto, falei com o Renato, o decreto é real. Foi despachado ontem com o presidente. Ao todo, a Polícia Federal extraiu conteúdo de mais de 1.200 equipamentos eletrônicos dos suspeitos. De acordo com as investigações, a democracia só prevaleceu porque o Exército e a Aeronáutica não aderiram à trama. E Bolsonaro ficou com medo de ser preso. Eu falei com o Cid hoje, o Cid falou, vai esquecer que não vai rolar nada não. Eu falei, cara, pode esquecer, não deve, o decreto não vai sair, o presidente não vai fazer, só faria se tivesse apoio das Forças Armadas, porque ele está com medo de ser preso. Tem sentiu, deu ruim, tá? Acabei de falar com o nosso amigo lá, falou que não vai rolar nada, o alto comando não vai topar, a Marinha topa, mas só se tiver outra força com ela, porque ela não aguenta a porrada que vai tomar sozinha. Hoje, um dos advogados de Bolsonaro teve um encontro com o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, para pedir mais tempo de análise das provas colhidas. Segundo ele, é necessário contextualizar toda a história. Precisa ser analisado dentro de um contexto, não frases separadas. Precisa verificar tudo, inclusive com a palavra do próprio Cid. Tchau, gente. 30 dias. Doutor, o senhor vai pedir a anulação da delação? Vou. A defesa de Mário Fernandes afirmou que ainda não teve acesso completo às gravações e que vai demonstrar a inocência do general. Os outros citados na reportagem não responderam ao contato da nossa produção.
E ainda sobre o inquérito da tentativa de golpe, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornou réu o coronel da reserva José Placídio Matias dos Santos. O coronel, que foi assessor no Gabinete de Segurança Institucional durante o governo Bolsonaro, foi acusado de fazer diversas postagens para incitar um golpe de Estado. Vamos falar de economia porque tem notícia importante aqui para quem tem carteira assinada no setor privado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo vai editar a medida provisória do novo empréstimo consignado para trabalhadores da iniciativa privada. Atualmente, apenas aposentados e servidores públicos têm acesso a esse tipo de crédito, que tem taxas de juros mais baixas. Além disso, Haddad confirmou que o governo pretende anunciar uma regra de transição para liberar recursos do FGTS de quem usou o saque aniversário. Algumas pessoas ficaram prejudicadas, porque foram induzidas a erro. Quando você faz a opção pelo saque aniversário, você, no momento da rescisão, você tem direito a um saque por conta da rescisão. Só que se você fizer o consignado, você perde esse direito, só pode ser exercido 2 anos depois. Nós vamos oferecer uma nova linha de crédito, que é o consignado privado, e vamos criar uma regra de transição para quem ficou com o dinheiro preso. Hoje você tem o chamado crédito direto ao consumidor, e o CDC está mais de 5%. A nossa estimativa é que, com o tempo, essa taxa pode cair a menos da metade. Então, nós temos confiança de que nós estamos criando um produto muito forte para os trabalhadores do setor privado. No Boletim Focus desta segunda-feira, análise semanal com agentes do mercado, a previsão de inflação para 2025 voltou a subir e passou de 5,60% para 5,65%. A estimativa ultrapassou o teto da meta do governo, que é de 4,5%. Já a taxa Selic, referência para os juros no país, deve encerrar o ano em 15%. Na projeção dos economistas, e o PIB, Produto Interno Bruto, deve ter alta de 2,01%. Os dados são do Boletim Focus, divulgados pelo Banco Central. O presidente Lula esteve hoje em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, para assinar assinatura de um contrato voltado à construção de navios petroleiros para Petrobras e Transpetro. Durante o evento, ele reafirmou ser contra o uso de combustíveis fósseis, mas reconheceu que o Brasil ainda depende, sim, dessa fonte de energia. O contrato prevê a aquisição de 4 navios petroleiros com a expectativa de aquecer a economia local e gerar novos empregos. Cada embarcação, avaliada em quase 70 milhões de dólares, será utilizada para o transporte de derivados de petróleo pelo litoral brasileiro. Na ocasião, o presidente destacou a relevância desses investimentos para o fortalecimento da indústria naval nacional e reforçou o compromisso do governo com um crescimento econômico sustentável. O anúncio dos novos investimentos ocorre em meio a discussões sobre a possibilidade de exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Segundo Lula, a transição energética será viabilizada pelos recursos obtidos com os combustíveis fósseis. Nós já temos uma empresa como a Petrobras que não perde para ninguém em inteligência de prospecção de petróleo em águas profundas. Uma empresa que não tem quase nenhum incidente, uma empresa que não tem experiência de incidente. Por que a gente não aproveita essa tecnologia para a gente se transformar na maior empresa de petróleo do mundo? Ah, mas agora a gente está discutindo a transição energética, a gente não precisa mais de petróleo, agora é eólica, agora tudo bem. Eu sou contra o combustível fóssil, quando a gente puder prescindir dele. Enquanto a gente não puder, a gente tem que ter, porque é o dinheiro da Petrobras que vai ajudar a gente a fazer revolução, sabe, na transição energética. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, também comentou sobre a possibilidade de novas reservas no Brasil, ressaltando a semelhança entre as bacias de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e da Namíbia, na África. Continuamos trabalhando aqui achando que esse potencial que se apresenta na bacia da Namíbia, nós temos que vir procurá-lo aqui no estado do Rio Grande do Sul, nessa bacia de Pelotas. A ex-presidente Dilma Rousseff está internada em um hospital em Xangai, na China, depois de passar mal na sexta-feira.
A informação foi confirmada pelo Shanghai East International Center. De acordo com a instituição, Dilma apresentou pressão alta, vômitos e tonturas. Por causa disso, a atual presidente do BRICS cancelou um encontro no Conselho dos Grupos e reuniões com presidentes de bancos centrais. Dilma Rousseff tem 77 anos e preside o Banco dos BRICS desde 2023. Um vídeo inédito mostra o momento em que o Ministério Público e a Polícia Civil encontraram mais de R$300 mil em dinheiro. Olha aí, os calhamaços, maços de dinheiro, na casa de José Aprígio, que é o ex-prefeito de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Os valores sem origem comprovada foram achados na semana passada durante a Operação Fato Oculto. Aprígio, que tentava reeleição, é investigado por ter contratado atiradores para forjar um atentado contra ele. Segundo a defesa, o político irá comprovar que a quantia está declarada em seu imposto de renda. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro transferiu o traficante Luiz Fernando Nascimento Ferreira, conhecido como Nando Bacalhau, para a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. A transferência atende a um pedido do governador Cláudio Castro ao Ministério da Justiça. Nando é apontado como chefe do Comando Vermelho no complexo do Chapadão, na zona norte da capital fluminense. Outros 9 detentos de alta periculosidade do Rio de Janeiro também devem ser transferidos para presídios federais. A Justiça do Rio de Janeiro começou a ouvir as testemunhas do caso dos órgãos transplantados infectados por HIV. O repórter Tony Vendramini, direto do Rio de Janeiro, traz todas as informações para a gente. Boa noite para você, Tony. Como é que está sendo essa audiência? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Até agora, 3 testemunhas de acusação, que também são vítimas nesse caso, foram ouvidas por videoconferência. A previsão é que outras 8 testemunhas prestem depoimento. Se não der tempo, elas serão ouvidas em uma outra audiência já marcada para o dia 14 de abril. Ao todo, são 6 réus que respondem por associação criminosa, lesão corporal e falsidade ideológica. São eles os sócios do laboratório PCS Labs Saleme, o Matheus Salles Teixeira Bando Oliveira e o Walter Vieira, a coordenadora Adriana Vargas dos Anjos e os funcionários Jaqueline Iris Bacelar de Assis, Ivanilson Fernandes dos Santos e Kleber de Oliveira Santos. Esse caso foi descoberto em outubro do ano passado, quando 6 pacientes transplantados testaram positivo para o vírus HIV. Eles receberam órgãos contaminados que haviam sido testados pelo laboratório PCS Labs Saleme em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O estabelecimento emitiu laudos errados para 2 doadores, atestando que eles não tinham o vírus. Segundo o Ministério Público, o estabelecimento também não tinha alvará e nem licença sanitária para funcionar. Augusto, Amanda. Obrigada, Tony. A inflação impulsionou o preço dos alimentos. Para tentar amenizar os impactos dessa alta no bolso da população, a Prefeitura de São Paulo criou armazéns que vendem produtos mais em conta. Com os preços cada vez mais altos, não teve jeito. A dona Maria precisou cortar na alimentação. O custo de vida está muito caro. Mistura, a gente não está podendo comer mais, moço. Por causa que subiu muito. Em dezembro, a alimentação e bebidas teve o 4º aumento consecutivo. O gasto com esse grupo para consumir em casa subiu 1,17%, influenciado pelas altas das carnes, além do óleo de soja e do café moído. A inflação das carnes foi bastante forte, praticamente metade da inflação de alimentos no ano passado veio apenas desse segmento e se deu por conta de uma demanda doméstica muito forte, uma demanda internacional também muito forte e problemas de produção numa praça importante de produção de carnes, que é os Estados Unidos. Este mercado vende produtos naturais, orgânicos ou minimamente processados e por um preço mais em conta, até 30% mais barato que os outros mercados da região. Mas para comprar aqui tem que estar inscrito no CadÚnico. A iniciativa, que completou 1 ano, faz parte do programa Armazém Solidário da Prefeitura de São Paulo. Até agora, são 6 unidades e quase 400 mil clientes atendidos. O Armazém Solidário tem um grande papel, tanto no controle da inflação dos alimentos, gerando economia para essas famílias que mais precisam,
e ela não sente tanto a inflação dos alimentos como uma família convencional tem sentido dos últimos anos. A dona Adígena já se tornou cliente do armazém. A senhora compra muito aqui? Sim, sempre que tem sobra um dinheirinho, né? Porque meu marido, ele é autônomo, né? Então a gente também, eu estou desempregada, ele também é autônomo. Então, sempre que eu tenho um dinheirinho, a gente sempre só vem aqui, por quê? Porque aqui é sempre onde a gente encontra as coisas mais baratas, né? E como é que tá o preço da cebola aí? Tá maravilhoso, tá bom. Aqui, ó, R$2 o quilo, 9,9. O governo do Rio de Janeiro tenta um acordo com o governo americano para reconhecer o Comando Vermelho como uma organização criminosa internacional. O acordo está em negociação desde o ano passado, quando a Secretaria de Segurança Pública do Rio encontrou indícios de recrutamento de criminosos nos Estados Unidos pelo Comando Vermelho. A facção também teria se unido a cartéis sul-americanos para traficar drogas para a América do Norte. Os documentos publicados pelo jornal Extra mostram que as autoridades fluminenses pedem ao governo americano que reconheça o Comando Vermelho como uma organização criminosa transnacional. A iniciativa permitiria que outros órgãos dos Estados Unidos também combatessem as operações da facção no exterior. Em uma troca de e-mails, membros do Serviço de Segurança Diplomática afirmaram que já estudam a operação do Comando Vermelho em âmbito nacional e internacional e que, a partir da identificação das lideranças, pode incluir nomes de criminosos nos alertas migratórios. Já um representante da secretaria responde que o órgão prepara um relatório sobre a internacionalização da facção. Para este especialista, a troca de informações é positiva, mas deveria se dar entre autoridades federais. Abre a possibilidade de que isso facilite intervenções por parte dos Estados Unidos. Não podemos esquecer que recentemente foi divulgado que os Estados Unidos estão lançando drones sobre o México, sem o acordo do governo mexicano, a princípio, para poder levantar informação sobre os cartéis mexicanos que permitam aos Estados Unidos atuarem. Então, é uma questão de soberania, de preservar a soberania brasileira e, portanto, é preocupante. A proposta é que o acordo tenha validade de 4 anos. Depois desse prazo, ele será revisado anualmente. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a cooperação pretende combater de forma mais eficaz a lavagem de dinheiro e o tráfico de armas no Brasil. O Comando Vermelho é a maior facção criminosa do Rio. Em entrevista ao Extra, o secretário de Segurança Pública, Vitor Santos, afirmou que a facção está em 24 estados e movimenta 31 bilhões de reais por ano. O Comando Vermelho também vem tentando tomar comunidades da Zona Oeste, antes controladas por milícias. Segundo o secretário, 70% dos fuzis apreendidos nas operações para conter o avanço das facções são americanos ou vêm dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não fazem nada em relação às armas fabricadas e comercializadas nos Estados Unidos que acabam sendo usadas no México, no Brasil, em toda a América Latina. Então, se é para a gente cooperar internacionalmente para combater a criminalidade internacional, o primeiro passo que os Estados Unidos deveriam dar é o controle sobre as exportações irregulares de armas que vêm dos Estados Unidos e que chegam em todos os países da região. Uma ONG criou uma recepção diferente para os calouros da USP. Para muitos calouros, a chegada à universidade pode ser traumática, com trotes violentos e vexatórios. Mas aqui, no campus leste da Universidade de São Paulo, a recepção aos novos universitários é solidária. Eu acho importante quebrar aquele aspecto de uma passagem que é, de alguma forma, traumática para os alunos sair do ensino médio e vir para a universidade, trotes violentos, trotes que não correspondem, de fato, né, com o que a gente espera na entrada da universidade. Ações sociais de integração ajudam os calouros a se aproximarem da universidade e dos veteranos. Tem como você conhecer todas as entidades, então vai ter um dia só para conhecer centro acadêmico, diretório, empresa júnior, tem várias atividades dos próprios alunos, então fica bem legal, tem várias pequenas atividades para ir aproveitando. Esse ano, os novos alunos também poderão cortar e doar cabelos que futuramente serão transformados em perucas para pacientes em tratamento de câncer e outras doenças que causaram a queda dos cabelos. Eu acho que assim, a gente está em uma fase
de conhecer pessoas novas, né? Em uma fase boa. Então, se a nossa fase tá boa, por que não melhorar a fase de alguém também, né? A gente estando bem consigo mesmo, autoconfiança, acho que o cabelo traz muito isso para a pessoa. Ao todo, a ONG Cabelegria já entregou mais de 14 mil perucas em todo o país. Através dela, sonhos foram realizados e novas fases conquistadas e iniciadas com o pé direito. Geralmente o pessoal que entra na faculdade já está esperando ter uma mudança, quer um impacto social. Querendo ou não, a gente está numa universidade pública, é um grande privilégio, então por que não devolver de alguma forma para a sociedade? E se a gente pode devolver com cabelo, que já ajuda muita gente, por que não?